Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o período homérico da história da Grécia. E vou explicar um pouco mais sobre uma civilização que surgiu durante esse período chamada de civilização creto-micênica. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Só lembrando algumas coisas, né? No começo não existia um país chamado Grécia, nem um povo chamado gregos. O que você tinha eram vários povos diferentes, aqueus, jônios, eólios, frígios, pelágios, dórios, que habitavam várias regiões diferentes, como a Grécia continental, a Grécia peninsular, a Grécia insular, né, a região das ilhas, e a Magna Grécia, que são essas colônias, né, especialmente no sul da Itália, mas várias colônias gregas espalhadas pelo mar Mediterrâneo. E com o tempo, o que aconteceu foi uma junção desses povos, uma fusão desses povos que vai fazer surgir um povo chamado de helenos que habitava a Hélade, né, e que a gente chama de Grécia, que são os gregos. Então, existiam vários povos diferentes que com o tempo se juntaram para se transformar naquilo que mais tarde vai ficar conhecido como os gregos. E a principal fonte que nós temos para estudar a história da Grécia, né, para estudar a história desses povos, a principal fonte escrita que nós temos são os poemas do Homero. E são dois poemas diferentes, né? A Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, né, como você tem a imagem do cavalo lá, vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, e a história da Odisseia, que é o retorno do herói Ulisses para casa, né? Então essas são as principais fontes escritas que nós temos para estudar esse período que ficou conhecido como período homérico. E durante esse período homérico, a gente tem o surgimento de uma civilização que nós chamamos de civilização creto-micênica. Por que ela recebe esse nome? Ela vem da junção de uma aliança entre uma cidade e uma ilha que você vai ter na região da Grécia. Então, qual cidade que é essa? É a cidade de Micenas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está aqui nesse mapinha aqui, né? Essa é a cidade de Micenas. E essa cidade ela vai se aliar com a civilização que se desenvolveu nessa ilha aqui. Essa ilha é chamada de Ilha de Creta. E da junção desses dois povos, né, da junção dessa cidade com essa ilha, a gente tem o surgimento dessa civilização que é conhecida como a civilização creto-micênica. E o centro de poder dessa civilização era o Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos, né, você tem aqui do lado, você vai ter as ruínas, né, desse palácio nos dias de hoje, essas colunas vermelhas que você tem, né, são as ruínas de um grande palácio que foi construído durante esse período. E nesse palácio de Knossos existia uma lenda, né? Qual lenda que é essa? O palácio de Knossos ele era governado por um rei chamado Minos. Minos era um rei extremamente poderoso. Ele era adorador de Poseidon, o rei dos mares. E como o deus dos mares, né, gostava do rei Minos, ele resolveu dar um presente para o Minos. E do mar saiu um touro branco lindo, maravilhoso, que foi um presente para o rei Minos. Só que o rei Minos, ele deveria pegar esse touro e sacrificar ele de volta para Poseidon. Só que ele resolveu não fazer isso. Ele resolveu ficar com o touro para si, porque o touro era grande, bonito demais para ser sacrificado. Poseidon ficou uma fera. Poseidon ficou muito brabo com o rei Minos e resolveu se vingar do rei Minos. O que que ele fez? Ele fez a esposa do rei, né, ele fez a rainha se apaixonar pelo touro, rolou algo que não deveria ter rolado e a rainha ficou grávida. E disso nasceu uma criatura abominável que é chamado de o Touro de Minos, também conhecido como o Minotauro. Cadê a minha coisinha aqui? O Minotauro. Então, a palavra Minotauro significa o touro de Minos. E essa criatura era terrível, era sedenta de sangue, um monstro, né, uma abominação. Então, para aprisionar esse monstro, eles encomendaram para o maior arquiteto que existia naquele tempo, né, o maior engenheiro chamado de Dédalo, encomendaram para o Dédalo a construção de um baita de um labirinto. Esse labirinto ficava no subsolo do Palácio de Knossos e lá eles aprisionaram o Minotauro. E como o Minotauro tinha sede de sangue, eles exigiam das cidades que você tinha sob domínio da civilização creto-micênica, que elas enviassem tributos, que elas enviassem jovens que eram jogados nesse labirinto para eles servirem de presa, para eles servirem de alimento para o Minotauro. Essa lenda existiu? Não, a história ela é abominável, essa história não aconteceu. Mas essa lenda ela era utilizada pela civilização creto-micênica, né, especialmente pelo Palácio de Knossos, para
dominar, para subjugar as outras cidades que eram obrigadas a pagar tributos, impostos e mandar essas pessoas para o palácio lá para servirem de escravos para eles. Então, a história do Minotauro foi uma forma, uma estratégia de dominação da civilização creto-micênica nas outras cidades. E durante o período da civilização creto-micênica, que a gente também tem uma das histórias mais conhecidas, né, da Grécia, né, que está contada na Ilíada, que é a história da Guerra de Troia. Então, o que, que acontece? A cidade de Troia é essa cidade que você tem aqui em cima. E essa cidade aqui, ela ficava num estreito. O estreito é essa passagem que você tem entre o mar Egeu e o outro mar que você tem aqui em cima. E por causa disso, a cidade de Troia ela ganhava muito dinheiro com a cobrança de impostos dos navios que faziam comércio aqui nessa região. Então a cidade de Troia ela era muito rica e a cidade de Troia era praticamente inexpugnável. Eu adoro essa palavra. A palavra inexpugnável significa que ela era praticamente impossível de ser conquistada. Então a cidade de Troia era uma presa, era uma cobiça que existia para a civilização creto-micênica, especialmente para o rei Agamenon. Só que o rei Agamenon não podia simplesmente declarar guerra contra a Troia. Ele precisava de uma causa, ele precisava de um motivo para isso. E ele conseguiu encontrar esse motivo. Qual motivo foi esse? O irmão do rei Agamenon, o nome dele era Menelau, ele tinha sido prometido em casamento, ou tinha sido prometido em casamento para ele, a princesa de Esparta. E essa princesa de Esparta, Helena de Esparta, que era considerada a mulher mais bela de toda a Grécia, ela não queria casar com Menelau. E ao invés dela casar com ele, ela fugiu de Esparta e foi para a cidade de Troia com o seu namoradinho, com o seu casinho, que era chamado de Paris, o príncipe de Troia. Aí o Agamenon falou assim, pronto, né? Tá aí o motivo que eu precisava. E com esse motivo, o rei Agamenon vai conseguir juntar todos os seus aliados, né, por causa da vergonha que eles sofreram, por causa desse ultraje que foi essa fuga da prometida do irmão dele, vai juntar todos os seus aliados e vai fazer um master exército para tentar conquistar a cidade de Troia. Né? E aqui a gente vai ter então o início da Guerra de Troia. Mas a cidade de Troia era praticamente inexpugnável, impossível de ser conquistada. Então eles vão tentar 1, 2, 3, 4, 5, 12 dias, não vão conseguir. E daí a gente tem aquela história que a gente já conhece, né? Eles fingem uma retirada, deixam para trás como presente um cavalo, né? Os troianos acharam que eles ganharam a guerra. Eles levam esse cavalo para dentro como se fosse um presente para o deus Apolo, e quando eles estavam celebrando, né, tranquilos que a guerra acabou, todos beberam e dormiram sono profundo, né, do cavalo saem guerreiros que vão abrir os portões, e quando eles abrem os portões, o exército de Agamenon invade a cidade de Troia e taca fogo na cidade de Troia. Né, lembrando que tudo isso está contado no poema da Ilíada do Homero. Tá? Então, essas são as características principais que a gente tem dessa civilização do começo da história da Grécia, chamada de civilização creto-micênica. Só que essa civilização ela vai chegar ao fim. Como é que ela chega ao fim? Do norte vem um povo chamado de Dórios. E esses dórios, eles vão invadir a Grécia, e quando eles invadem a Grécia do norte, né, eles vão atacando cidade por cidade, vão destruindo essa civilização. Os dórios eles eram um povo extremamente violento e mais atrasado, né, culturalmente menos desenvolvido que a civilização creto-micênica. E essa invasão dórica vai provocar duas coisas. A primeira coisa que ela provoca, a destruição dessa civilização creto-micênica, fazendo com que a Grécia viva um período menos desenvolvido. E a segunda coisa, ela vai fazer com que algumas pessoas, fugindo dos dórios, eles vão atravessar os mares e vão para outros lugares fundar colônias gregas. Para evitar a destruição, para evitar a morte, eles fazem uma diáspora, que é esse nome que a gente dá para quando o povo se espalha pelo mundo. Então a invasão dórica destruiu a civilização creto-micênica e provocou essa diáspora, fazendo com que os gregos se espalhassem pelo mar Mediterrâneo. Beleza? No vídeo que vem, a gente vê umas outras características que aconteceram depois dessa invasão dórica. Abraço!